Muito bem, nós vamos rodar em seguida um programa da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, mas antes de falarmos do programa, nós queremos agradecer a sua companhia aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, você amigo e amiga espírita, vocês que nos acompanham aqui nesta página, no YouTube e no Facebook, muitíssimo obrigado pela sua companhia. O objetivo da página é reunirmos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, inclusive programas da Web Rádio Cristo Consolador, como este de hoje, e da Web Rádio Estação da Luz, aqui em Natal. O programa Espírita 84, Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, Introdução, item 12, com Silva Almeida e Elisete Dias, ambas do Rio de Janeiro, com Elias Tavares nos trabalhos técnicos. Bom, estamos iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Bom, para você entender, a introdução do livro, naturalmente, traça um quadro, mostra o que vai ser a obra. Então, você já começa nos acompanhando agora. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que começamos mais um programa pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Aqui ao meu lado, a minha amiga, minha companheira de trabalho, né? Elisete Dias. Oi, Elisete, como é que vai? Tudo bem? Oi, Silvia. Oi, pessoal. Pois é, tudo ótimo. Já temos os nossos amigos aqui conosco, nos acompanhando aqui na sala. Vamos aproveitar então para dar boa tarde, né, aos amigos que já chegaram para o nosso estudo de hoje. Temos a nossa querida Ângela Coutinho. Oi, Ângela, boa tarde, querida. Tudo bom? Boa tarde, Ângela. Márcia Vasconcelos. Oi, Márcia. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui conosco, né? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Márcia. Rosa Moledo. Oi, Rosa. Boa tarde, querida. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Rosa. Miriam Becker. Boa tarde, querida. Deus abençoe a todos. Sim, temos um ótimo estudo, com certeza. Obrigada, Miriam. Boa tarde. Maria Cláudia Soares. Oi, Maria Cláudia. Tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. Boas vibrações para todos nós, né? Graças a Deus. Bom, minhas queridas, como vocês sabem, esta é uma web rádio espírita e este é um programa espírita, né? Então, nós sempre iniciamos todas as nossas transmissões, né? Com uma prece, uma pequena prece, pedindo aos nossos amigos espirituais, que são os verdadeiros, né, diretores desta web rádio, os verdadeiros condutores dos nossos programas, que nos auxiliem na realização de mais um programa de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, né? Vamos aproveitar para, antes de iniciar nossa prece, dar boa tarde a mais dois amigos que chegaram. Oi, Evandro, boa tarde, tudo bom, querido? Boa tarde, Evandro. Rosinda, minha querida, boa tarde. Que bom que você está aqui conosco, muito bom. Boa tarde. Bom, então, vamos fazer, né? Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, todos nós nesse momento, né? Todos nós unidos em pensamento, elevar o pensamento a Deus e fazer uma pequena prece de abertura para o nosso programa de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco mais uma vez nesta tarde, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos realizar o programa desta tarde da forma como Deus, Jesus e os amigos espirituais esperam que nós o façamos. E que todos possam tirar o máximo proveito de tudo que será dito, comentado e estudado na tarde de hoje.
E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, Jesus e de toda a espiritualidade amiga aqui presente, está no ar mais um programa da nossa web rádio Cristo Consolador, estudando a codificação espírita, o livro dos Espíritos, né? Elisete, querida, por favor, lê para nós agora um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o batem, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Boa tarde, Minervina Almeida, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Você está aqui conosco, né? Edinete, também, minha querida, que bom que você está aqui. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. Como vocês sabem, né? O nosso trabalho fica muito mais agradável, né? Fica muito mais caloroso, vamos dizer assim, quando estamos com vocês aqui, né? Nessa troca de energias positivas no estudo da doutrina espírita, né? Bom, como vocês sabem, nós estamos ainda estudando a gigantesca e muito instrutiva introdução do Livro dos Espíritos, né? E nós hoje vamos estudar o item 13 desta introdução do Livro dos Espíritos, né? Quem estiver com o seu livrinho dos Espíritos aí à mão, pode abrir na introdução item 13, que é justamente o tema que nós iremos abordar na tarde de hoje. Então vamos lá, vejamos o que Kardec nos diz aqui. As observações que aí ficam, porque Kardec vem fazendo várias observações, né, sobre a doutrina, sobre as pessoas que começam a duvidar da doutrina, duvidam por isso, duvidam por aquilo, coisas que nós temos que observar no geral. Por isso é muito importante que nós leiamos com atenção e estudemos a introdução do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos é a base de toda a nossa doutrina, né? Algumas pessoas têm a mania ou também a preguicinha de ler a introdução dos livros, né? Mas a introdução dos livros é muito importante mesmo. E essa introdução do Livro dos Espíritos, então, é fantástica. Já começa nos trazendo uma série de informações extremamente importantes. E aí Kardec nos diz o seguinte, né? As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade. A dificuldade da divergência que se nota na linguagem dos espíritos, né? Então, Kardec está começando a falar que nas comunicações recebidas pelos espíritos, e Kardec recebia muitas comunicações, porque afinal de contas ele estava codificando a nossa doutrina, existe diferença no linguajar, né, na maneira de se expressar dos diferentes espíritos. Gente, isso ocorre conosco também, né? Alguns são mais falantes, alguns são mais coloquiais, outros são mais sérios, circunspectos, assistir o clássico de falar, né? Então é natural que entre os espíritos, que não são mais do que os homens desencarnados, né, existe também essa diferença de linguagem. E aí Kardec fala, diferindo estes muito uns dos outros, ou seja, os espíritos são muito diferentes uns dos outros, né? Do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, assim como os homens, né? Nós também somos muito diferentes uns dos outros, tanto do ponto de vista do conhecimento que cada um de nós tem, quanto também do grau de moralidade que cada um já alcançou. Então, Kardec diz que são muito diferentes, né, do ponto de vista de conhecimentos e de moralidade dos espíritos. É evidente que uma questão pode ser por eles resolvida, ou seja, uma pergunta que se coloca para os espíritos pode ser respondida por eles em sentidos opostos.
né, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucede entre os homens. Se as propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de bom gosto, cada um vai responder de um jeito, né? A mesma coisa que eu falo, assim, o que você acha, se fosse aqui, né? O que você acha da música funk? Se eu pergunto ao funk, ele diz, não, mas é muito bom, é muito legal, é muito isso. Se pergunta para mim, eu digo, um horror, né? Então, são duas respostas completamente antagônicas, né? Porque foram dadas por duas pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes. É isso que Kardec quer mostrar, né? E aí, o que é importante? Kardec vem ressaltar. Um ponto essencial é a gente saber com quem a gente está falando, né? A quem nos dirigimos, né? Se você tem uma pergunta, né? Se você tem uma pergunta a ser feita, você tem que saber a quem você está fazendo a pergunta, para você, de certa forma, já esperar determinada resposta, não é? Então, aquela coisa que eu falei, se eu faço uma pergunta, quem você acha que foi? É um funkeiro, eu já sei quem vai dizer que é ótimo. Mas se a pergunta a Silvia, ela acha que foi, ela vai dizer que é horror. Né? Então, depende para quem nós estamos falando. Estou assim, ouvindo um ruído, você pode ligar o seu microfone um instantinho, querida? Que acho que está dando uma pressão. Isso, agora passou. Quando você quiser falar, só você ligar de novo, tá bom? Ok. Bom, temos a nossa Leonides, querida, que acabou de entrar. A Leonides, que bom que você está aqui. Boa tarde. Bom, e aí Kardec fala justamente isso. O que é essencial é saber com quem que eu estou falando. A quem eu estou me dirigindo, não é? E aí ele diz, mas ponderam, né? Também ponderam, as pessoas ponderam, como se explica também, não é? É uma ponderação. Tá bom, mas e aí? Como se explica, então, que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Aí eu me perguntar, né? Tudo bem, que um é ignorante, o outro sabe que as respostas são diferentes e antagônicas, eu entendo, mas e aquelas perguntas, né? Que são respondidas por ditos espíritos do mesmo nível, né? Do mesmo grau evolutivo, supostamente com a mesma sabedoria, com a mesma moralidade. Por que tem respostas diferentes? Né? E aí as pessoas estão questionando, né? E aí Kardec diz assim, diremos, em primeiro lugar, que independentemente da causa que vimos de assinalar, ou seja, da questão de serem espíritos diferentes, outras causas existem de modo a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas. Ou seja, não é só apenas porque os espíritos são de categoria moral e intelectual diferente. Existem outras causas que também vão contribuir para termos respostas aparentemente diferentes, né? Abstração feita da probidade do espírito, ou seja, não vamos considerar, né, aqui que exista falta de honradez, de honestidade dos espíritos. Tá? Ninguém está colocando isso aqui. Os espíritos são honrados, são honestos, mas podem ter diferentes pontos de vista. Né? Este é um ponto capital, nos diz Kardec, né? Cuja explicação nós alcançaremos como? Pelo estudo. É aquilo que nós sempre falamos. É primordial que nós estudemos. E estudemos muito. Estudemos o tempo todo. Porque apenas assim nós conseguiremos, né, ter discernimento para, segundo o nosso conhecimento, segundo o nosso ponto de vista, não é? Nós seguirmos uma ou outra explicação. Ou até mesmo entendermos que as duas pessoas estão falando a mesma coisa, só que usando palavras diferentes. Não acontece isso às vezes conosco? A gente fica falando, no final a gente chega...
nossa, gente, mas nós estamos falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Não é? Acontece isso conosco também. E óbvio que acontece com os espíritos também. E aí, quem é que vai saber, não é? Eu só poderei saber se eu tiver conhecimento, se eu também estudar, né? Porque se eu não tiver conhecimento, eu vou ficar na dúvida, que aí cada um está falando uma coisa, quando na verdade está falando a mesma coisa, eu vou ficar querendo saber de que lado que eu fico, né? Mas se eu tenho conhecimentos, ouvir as pessoas falando sabiamente sobre o mesmo assunto só vai me acrescentar, né? Eu vou poder até argumentar, mas se eu não estudo, se eu não sei nada, eu vou ficar igual bobo ouvindo aquilo, né? Sem saber exatamente do que estão falando, né? Então, ele diz, né? Somente pelo estudo nós vamos alcançar essa explicação. Oi, Renata. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, Renata. Tudo bom? Ok, então. Bom, vamos continuar, né? E aí ele continua assim. Por isso, né? Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção, né? Os estudos da doutrina espírita, aliás, gente, não apenas da doutrina espírita, né? Mas de tudo que você quer conhecer, você tem que estudar bastante. Então, tudo aquilo que você quer conhecer, você precisa estudar muito. Então, ele diz que os estudos, né? Eles requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como, aliás, o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Gente, quem me conhece sabe como é que eu sou Caxias, né? Como é que eu sou Caxias com os estudos. Então, eu falo o tempo inteiro, gente. Temos que estudar. Temos que estudar mais e mais e mais e mais. Nunca nós vamos ter estudado o suficiente. Nunca a gente vai dizer assim, eu sei tudo de espiritismo. Não. Eu acho que ninguém consegue dizer que sabe tudo de qualquer ciência. Ninguém pode dizer, eu sei tudo de biologia, eu sei tudo de física, eu sei tudo de astronomia, né? Assim também a gente não pode dizer, eu sei tudo do espiritismo, né? Eu só sei uma coisa, que quanto mais estudo, mais eu sei que eu preciso estudar. Né? Quanto mais eu estudo, mais eu me deparo com coisas que eu preciso estudar. Então, o estudo é esse. Como Kardec diz, é contínuo e perseverante. Né? Contínuo e perseverante. E aí, e Silvia... Oi, diga. E aí, né, Silvia, a gente percebe as pessoas falando que já fiz a educação mediúnica, não preciso mais estudar. Né? Não, Esse é um grande equívoco, né? Que as pessoas cometem. Né? Exatamente, Elisete. Isso foi ótimo você ter tocado nesse ponto. Porque isso ocorre muito. Né? Ocorre muito em muitas casas espíritas. A pessoa começa a frequentar a casa espírita, né? Como ouvinte, assiste às palestras e tal. Aí um dia, de repente, já tem a oportunidade, é convidada a fazer o curso de educação mediúnica para começar a trabalhar mediunicamente na casa, dar passes, né? Psicografar e coisas assim. Aí a pessoa fica toda feliz, vou ser médium. Aí ela faz lá o curso que for. Na nossa casa espírita, minha e da Elisete, né? Existe um curso de formação mediúnica que se compõe de 40 meses. São 40 meses de estudo. Né? E o que acontece? Embora pareça muito, mas não é nada. Tá? Então vamos dizer, se você entra numa faculdade, né, 4 anos de estudo de determinada matéria, se você só ficar preso àquilo que você estudou na faculdade, você vai ser um profissional bem medíocre. Porque você não vai estar se atualizando, você não vai estar estudando e aprofundando os seus estudos. Eu costumo dizer que a educação mediúnica é uma pincelada, assim, muito de leve de doutrina espírita. É para que você tenha, assim, aquele pontapé inicial para continuar mergulhando nos estudos. Né? E aí, infelizmente, como a Elisete falou, muitas pessoas acham que a partir do momento que concluíram a sua educação mediúnica, não precisam mais estudar, já sabem tudo. E aí nunca mais pegam um livro,
né? Nunca mais vão ler nada da codificação, já sabe tudo. E aí é que mora o problema. Né? Aí é que está o perigo. Porque aí a pessoa começa a fazer uma série de tolices, falar às vezes coisas da própria cabeça, o que ela ouve outras pessoas que também não estudam como ela falarem, ela toma como verdades, né? Tomam como verdade. Exatamente. Eu sempre digo, gente, temos que estudar. Temos que estudar. Nós estamos aqui estudando, não é? E se eu ou Elisete dissermos qualquer coisa que qualquer um de vocês ouça e ache estranho, porque de repente você leu em algum lugar alguma coisa diferente, questione. Nós não somos donas da verdade. Nós somos estudantes como todos, né? Somos estudantes como todos. Então é imprescindível que cada um estude e muito para justamente saber discernir e saber ter base para questionar quando algo lhe parecer estranho, né? Isso é muito, muito importante. Temos aqui, Ednete está fazendo uma colocação. Silvia, você está mais do que certo, estudar sempre mais e mais. Ah, com certeza, querida. Eu sou danada com esse negócio de estudar, né? Eu sou danada, eu falo para todo mundo. A Márcia está falando, e quanto mais, deixa eu ver, quanto mais se estuda, mais percebemos que temos muito a aprender. Com certeza, Márcia. Às vezes eu fico boba, gente. Eu fico, gente, como é que eu nunca tinha lido sobre isso? Meu Deus, que horror, não sei nada do doutrina espírita. Aí eu fico assim, né, me cobrando. E se me surge uma dúvida, às vezes alguém faz uma pergunta, alguma coisa assim, que eu não sei a resposta. Gente, mas meu Deus, eu não sossego, né? Quando eu estava na casa espírita, que eu chegava em casa, eu ia dar minha estante, procurar um livro para pesquisar, não dormir enquanto não encontrava a resposta para aquilo, né? Porque fica aquilo comichão na minha cabeça. Tem que saber o que é, tem que saber o que é, e assim vai. Isso é muito bom, gente. Conhecimento é uma coisa maravilhosa de se ter, né? Quanto mais conhecimento a gente adquire, eu acho que mais feliz. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é muito bom adquirir conhecimento, né? A nossa querida Célia Zacarias está aqui conosco. Boa tarde a todos. Oi, Célia. Tudo bom, querida? Nossa querida está nos falando de São Paulo, Santo Amaro, Zona Sul. Que bom, querida, que você está aqui conosco. Muito bem-vinda, muito bom. Acho que em São Paulo deve estar um friozinho maior que aqui no Rio, né? Imagino. Ótimo você estar aqui, querida. Bom, e aí vamos continuar, né? E aí Kardec diz, anos são precisos para formar-se um médico medíocre. Anos são precisos. A faculdade de medicina são 6 anos, eu acho que ainda tem mais 1 ou 2 anos de residência hospitalar, né? Então, anos são precisos para formar um médico medíocre, não é? E 3/4 partes da vida para chegar a ser um sábio, né? Vai estudar a vida inteira. 3/4 partes da vida você vai estudar a vida inteira. Ou seja, a primeira quarta parte que ele não colocou é que você é criança. As outras são que você passou estudando, ou seja, estudar a vida inteira, né? Estudar a vida inteira. E aí Kardec vai perguntar, como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? E aí eu transporto a pergunta de Kardec, Elisete, para o nosso curso de médios. Como pretender-se em 40 meses adquirir todo o conhecimento da doutrina espírita? De jeito verdade. Nenhum, né? De jeito nenhum, né? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Imenso. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo. Muito tempo, não é mesmo? Com certeza, né? Com certeza que estudar a doutrina espírita demanda muito tempo. Eu estudo doutrina espírita, meu Deus do céu, deixa eu falar aqui. Acho que uns 36 anos, gente. 36 anos que eu estudo doutrina espírita. E, efetivamente, tem que continuar estudando. Tenho que continuar estudando,
Por quê? Sem estudar, você não adquire conhecimento. Né? Você não tem o que é mais importante, discernimento. Gente, como é importante ter discernimento. Sobretudo nos dias atuais, em que a comunicação, as mensagens chegam com uma rapidez enorme, né? Pela internet, pelo WhatsApp. E aí você tem aquelas mensagens que colocam assim, mensagem do espírito tal, médium tal. Às vezes o espírito não é conhecido, mas o médium é. Né? Não significa que seja verdadeira, né? Porque tem muita mensagem falsa aí, dita de determinado médium, de determinado espírito, não é. Mas aí aparece. Aí a pessoa olha ali, né? Nossa, esse espírito falou, mandou essa mensagem pelo médium tal. Nossa, que coisa fantástica. Aí você lê aquilo, de qualquer maneira, já passa adiante. Porque você viu o nome do médium e você acha que aquele médium está acima de qualquer suspeita, que ele não vai receber uma mensagem falsa, nem vai ser mistificado. Gente, isto não existe. Ninguém está livre de mistificação. Ninguém está livre de mistificação. Tá? Isso considerando que a mensagem realmente tenha sido recebida por aquele médium. Tá? Porque muitas vezes não é. Né? As pessoas inventam e colocam o nome do médium só para dar credibilidade à mensagem. Mas, mesmo que seja, tá? Uma mensagem recebida por um médium bastante respeitado pelo seu trabalho e tudo mais, porque ele possa já ter publicado vários livros, muitas coisas, nós temos que passar pelo crivo da razão. É imprescindível passar pelo crivo da razão, porque, como nós dissemos, ele não está livre de ser mistificado. Ninguém está assim, mas qualquer de nós pode ser. Né? E o grande problema está em considerar a infalibilidade mediúnica de determinados medianeiros. Né? Então, como é que eu vou saber? Estudando e tendo discernimento para analisar aquela mensagem e dizer assim, olha, isso aqui pode até ter sido recebido pelo médium fulano de tal, mas não é o espírito que está assinando aqui. Está dizendo ali, de repente, Francisco de Assis falou isso e aquilo. Bezerra de Menezes falou isso e aquilo. Eurípides Barçanu falou isso e aquilo. Não, eu não. Duvido que Eurípides falasse uma coisa dessa. Duvido que Bezerra falasse uma coisa dessa. Embora o médium possa ser um médium respeitável. Né? Mas aí quem é que vai discernir? Ele que vai dizer para mim que a mensagem é verdadeira? Não, sou eu. Com a minha capacidade de discernimento, com o meu estudo, com a minha compreensão. Eu tenho que ler, gente, nós temos que ler essas mensagens analisando palavra por palavra. Porque às vezes existem espíritos tão ardilosos, tão inteligentes, né? Que eles vão escrevendo tudo lindo, maravilhoso, mas de vez em quando eles dão uma escorregadinha em uma única palavra. E é aquela palavra justamente que vai revelar que eles são de verdade. Né? É porque eles não conseguem, né, direto permanecer no padrão, né? Porque Exatamente. Não é a identidade deles, né? Não é, eles estão ali fingindo ser algo que eles não são. Então não dá mais pegada. Em algum momento vai acontecer. Né? Então, se nós lermos com muita atenção, palavra por palavra, vendo, ponderando, nós vamos descobrir facilmente que aquilo ali não é uma mensagem verdadeira daquele espírito, né? Que é uma mistificação. E ter espíritos, né? Diga, Zé. Não, e ter o cuidado de não divulgar, né? Antes de fazer essa análise, né? Porque o que a gente vê é essa enxurrada de mensagens que são totalmente irreais. Você lê, né, coloca um pouco mais de atenção, você vai ver que não tem nada a ver com aquele espírito que ele está dizendo que é. Exatamente, exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque Kardec mesmo nos fala dos espíritos pseudo-sábios, né? Que são aqueles que pensam que sabem muito, que escrevem bem, que falam bem, isso e aquilo, mas que na verdade não sabem nada. Pensam que sabem, mas não sabem. E eles são ardilosos, eles conseguem muitas vezes envolver, às vezes o médico pode não estar num bom
dia, pode estar invigilante, ou pode se achar acima de mistificação, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, somos espíritos falíveis, né? E muitas vezes somos envolvidos pelo orgulho, pela vaidade. Então, pode se achar acima de qualquer coisa e acabar produzindo e divulgando uma obra, uma mensagem que não é verdadeira, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado. Eronite está fazendo um comentário aqui, ela está dizendo o seguinte: muito pertinente o estudo desta introdução, ser compreendida palavra por palavra. A introdução de qualquer desse porte sinaliza a claridade do método utilizado e o caminho do entendimento. Com certeza, né? Com certeza, é isso mesmo, né? E aí ela continua falando, né? A introdução desse livro esclarece em cada palavra o método de Kardec, o entendimento de toda a obra. Sem essa atenção, ficamos voando. Com certeza, querida, com certeza. Muito importante mesmo, né? Bom, e aí vamos continuar, né? A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Às vezes você vai ler, né, o que ele está colocando aqui, aí diz, mas são dois espíritos elevados e tal, e aí cada um fala, por exemplo, vamos dizer que fosse uma mensagem de Joana de Ângeles e uma mensagem de Emmanuel, né, dois espíritos de escola, respeitados e tudo mais. E aí ele diz o seguinte, que você lendo um e outro assim rapidamente, você pode achar que elas são diferentes, até contraditórias, né? Mas ele diz que a contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa? Quer empreguem termos diferentes, quer a encarem essa coisa, né, de pontos de vista diversos. Embora seja sempre a mesma a ideia fundamental, gente, direto, né? Direto. A gente vê pessoas falando do mesmo assunto, cada uma de um jeito, né? Cada uma sobre o seu ponto de vista, mas no fim todo mundo dizendo a mesma coisa, né? E ele diz, conte quem puder, a Kardec, né? Conte quem puder as definições que se tem dado da palavra gramática, da ciência gramatical. Quais as definições de gramática? Nem posso dizer quantas, né? Cada um diz de um jeito. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Claro, você pergunta a mesma coisa, uma pergunta de um jeito para um, pergunta de outro jeito para outro, a resposta virá de acordo com a pergunta que foi feita, não é? E aí Kardec diz que é pueril, ou seja, é simples, é sem importância. Portanto, seria apontar, né, contradição entre onde frequentemente, aliás, só há diferença de palavras. Não há contradição do que eles estão dizendo, apenas o uso de palavras diferentes para explicar a mesma coisa, né? Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Gente, isso aqui é muito interessante, tá? Por várias vezes nós vemos, né? Por várias vezes nós vemos ao longo do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam uma coisa, aí Kardec diz, mas não é assim, assim. Aí eles falam, usa as palavras que você quiser. O importante é o conteúdo. Eles falam isso para Kardec. Mais de uma vez, a gente lê isso, né, no Livro dos Espíritos. Kardec questiona uma determinada palavra, aí ele diz, usa a palavra que você quiser. Entendeu? O que você quiser usar, isso aí pra gente não importa a palavra que você vai usar. Usa a palavra que você quiser. A ideia que está aí, né? Mas está com um questionamento, vamos ver. Essa contradição pode ser fruto da vaidade do médium, se quiser. Então, aqui nesse caso, Márcia, o que ele está colocando? A contradição é mais assim, sob o ponto de vista de uso de palavras. A forma como um diz uma coisa e o outro diz a mesma coisa de forma diferente. Como acontece muitas vezes conosco. Ele está se referindo a esse tipo de mudança, de posição diferente. No fundo, se nós analisarmos profundamente as duas respostas, vamos chegar à conclusão de que eles estão falando ambos a mesma coisa. Ambos a mesma coisa.
Mais adiante, Kardec vai dar um exemplo muito interessante que você vai melhor compreender que é apenas um jogo de palavras, ok? E aí, o que acontece? Como eu falei, os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo, né? Na verdade, não é a questão da letra que mata, mas do espírito que vivifica, né? Não é o que está escrito, mas é a mensagem intrínseca que ali está contida, né? Como Jesus falou. Tomemos, por exemplo, agora olha só, Márcia, que ele vai falar aqui. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Aí que vai ser uma coisa, né? Cada um vai dizer uma coisa, né? Definir alma. Carecendo esse termo, né? O termo alma, de uma acepção invariável, ou seja, de uma definição, né? De uma ideia, de um conhecimento invariável, que não pode ser mudado, né? Invariável, compreende-se que os espíritos, né? A palavra alma não tem uma definição assim específica, né? Que você não possa mudar. Igual eu digo assim, água. Água é água. Né? Então, mas alma é uma coisa assim um pouco mais subjetiva, né? E as pessoas, de repente, para definir algo subjetivo, usam palavras diferentes e têm visões diferentes da mesma coisa. Então, estão falando da mesma coisa, mas cada um, de repente, dando a sua visão daquela coisa específica, né? Então, carecendo esse termo alma de uma acepção invariável, não é? Compreende-se que os espíritos como nós, né? Que os espíritos como nós diverjam, né? Tenham diferentes opiniões, diverjam na definição que dela eles deem, né? Então, os espíritos vão dar definições diferenciadas sobre alma. Um poderá dizer que alma é o princípio da vida. Outro, chamar-lhe de centelha anímica. Um terceiro, afirmar que a alma é interna. Outro, que ela é externa, e etc. Por aí vai. Tendo todos eles razão. Né? Tendo todos razão. Cada um do seu ponto de vista. Cada um do seu ponto de vista. Né? Poderia-se mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e, todavia, não ser assim. Às vezes, até por uma definição, a pessoa pode até achar que aquele espírito é materialista, quando na verdade não é, mas é só uma questão da forma como ele está usando as palavras, né? Outro tanto, né, outra história assim, de definições variadas, acontece relativamente a Deus. É a outra coisa. Aí Kardec diz, será? Deus será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc, etc, etc. Em definitivo, será sempre Deus. Não é? O que quer que digam, qualquer tipo de definição que as pessoas deem para Deus, será sempre Deus. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Criador, Pai, não é? Justiça soberana, tudo isso é Deus. Né? Se temos finalmente a classificação dos espíritos, essa aqui é boa também, gente. A classificação dos espíritos. Eles, os espíritos, formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Pode agrupar os espíritos em 3 classes, né? Espíritos inferiores, espíritos medianos e espíritos superiores, né? O outro, né, pode agrupar os espíritos em 5 classes, ou 10, ou 20, depende. E aí, gente, me lembra uma coisa muito interessante que nós já lemos aqui atrás, que foi no item, eu vou até ver aqui, o item dessa introdução, no item 6, tá? No item 6 dessa introdução que nós estamos estudando, nós estamos agora no item 13, né? O item 6 é o seguinte, Kardec faz aqui um resumo dos pontos principais da doutrina espírita, nesse item 6 aqui da introdução.
os pontos principais da doutrina espírita. Na verdade, se você for contar, que numerou aqui, são aqui 34 pontos principais que Kardec numerou. Mas se você for procurar um palestrante, de repente, alguma palestra que diga assim, pontos principais da doutrina espírita, você vai encontrar palestrantes dizendo assim, são 5 os pontos principais da doutrina espírita. O outro vai dizer, são 10 os pontos principais da doutrina espírita. Cada um vai pensar aqui aquilo que ele achou mais importante. Está errado? Não está. São pontos importantes. Mas Kardec diz, aqui enumera 34. Então, se alguém me perguntar quantos são os pontos principais da doutrina espírita, segundo Kardec, né, temos 34 enumerados na introdução do livro dos Espíritos. Agora, quais são os pontos principais dos principais? Aí é outra coisa. Vai depender do ponto de vista de cada um. Desses 34, eu acho que tais são os principais dos principais. Né? E aí você vai ter isso. Por isso que alguns dizem 5 pontos, outros dizem 10, outros dizem 8. Depende do ponto de vista de quem está analisando. Ok? E aí Kardec vem e continua. É a classificação dos espíritos. Né? A classificação é, pois, como ele disse, arbitrária. Né? Arbitrária. Cada um vai fazer do seu jeito. Como eu falei, vou falar em 3 classes, outro em 5, outro em 10 ou 20. À vontade, sem que nenhum deles esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Cada sábio tem o seu sistema. E o que acontece? Os sistemas mudam, né? A ciência, porém, não muda. Isso aqui também é um ponto muito interessante para nós analisarmos, né? Você pega uma ciência e você vai ter, de repente, 3 biólogos falando de biologia. Cada um vai falar de biologia do seu jeito, sob o seu ponto de vista. Mas vai falar de biologia e vai estar correto no que ele diz, né? E aí o que acontece? Você pode aprender, está até dizendo aqui, aprende-se, né? A ciência, enfim, a biologia, a botânica, ela vai mudar. Então você diz assim, aprende-se a botânica, Kardec dá um exemplo, aprende-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo sistema de Jussier, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica, não é? Você pega, aqui 2 exemplos que a gente pode pegar, que são Kardec, você pega os livros de Kardec para estudar a codificação, obviamente, você pega os livros de Leon Denis também, e você vai ver praticamente a mesma coisa. Leon Denis seria o substituto natural de Allan Kardec, caso Kardec não tivesse aceitado a missão de codificar a doutrina espírita. Você pega as obras de Denis e as obras de Kardec, elas são extremamente semelhantes, dizem a mesma coisa. Não é? Então, não é porque você estudou Leon Denis que você não conhece a doutrina espírita. Né? Não é porque você estudou só Kardec que você não conhece a doutrina espírita, você não leu Leon Denis também. É óbvio que o ideal seria nós estudarmos todos, né? Que nós vamos ter um aprofundamento das questões. Né? Mas, efetivamente, é isso que Kardec está dizendo. Os espíritos com o mesmo grau de conhecimento, eles podem falar da mesma coisa com termos, com métodos diferenciados, ok? Sem que estejam em erro, né? E aí continuamos. Deixemos, consequentemente, de emprestar às coisas de pura convenção, né, mais importância do que elas merecem. Vamos deixar essas besteiras de lado, gente. Para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Né? Então você vai analisar e você vai ver que aquilo ali não tem nada a ver, você ficar se preocupando com aquilo, é coisa simples e tudo mais. Entendeu? Como a gente diz assim, é uma cabecinha de alfinete, né? Que não tem nada a ver com o conhecimento imenso que a doutrina nos oferece. É como se costuma dizer, para de procurar cabelo em ovo, menino. Isso é besteira, não adianta, não precisa disso. O importante é o cerne da doutrina, é a mensagem principal. Né? A gente não tem que ficar se preocupando com isso e com aquilo. Conhecimento é
muito mais aprofundado do que possa parecer com essas pequenas diferenças, né, que não representam absolutamente nada. Gente, talvez tenha tempo de nós lermos também o item 15. Eu vou tentar ver se dá, né? A gente lê 15 não, 14, aliás. O item 14. Para ver se a gente consegue caminhar um pouquinho e nesses 15 minutos falar do item 14. Vamos lá. Passaríamos de longe pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. Aí Kardec vai falar da questão de que nos ditados psicográficos, alguns ditados são, né, cometem erros, né, erros de ortografia. E aí Kardec diz, a ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irrepreensível, irreprochável, né? Mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de uma crítica séria, né? Dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia, né? Então, dizer, os espíritos sabem tudo, então não sabe escrever, fica escrevendo errado, né? São as pessoas querendo colocar. Aí Kardec diz, nós poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra. Gente, nós vemos por aí muita gente boa, muita gente culta, né? Dando umas escorregadas, né? Dando umas escorregadas no português, né? Nós vemos isso com frequência. Por que exigir, então, dos espíritos? E os espíritos têm mais razão ainda para não ter essa preocupação, né? Então ele diz aqui, né? O que, entretanto, em nada, nessas escorregadas dos sábios, em nada lhes diminui o mérito, o conhecimento. Em nada lhes diminui. O cara pode ser o supra-sumo da física e, de repente, ele vai escrever lá um texto qualquer e você dá uma escorregadinha lá. Troca um C cedilha por 2 S, bota um S por um Z, ainda mais português, que é cheio de pegadinha, né? Isso não vai torná-lo menos sábio em física do que ele é, né? Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. Aquilo que nós vimos falando. O que importa é a ideia que está sendo transmitida. A ideia é tudo. A forma nada vale. Livres, quando os espíritos são livres da matéria, a linguagem de que eles usam entre si é rápida, como o pensamento, né? Porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco a utilizarem-se de formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência, olha só, com a insuficiência e com a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. Gente, quantas e quantas vezes os espíritos nos falam que nós temos palavras no nosso vocabulário, a ideia que eles querem colocar. Quando muitas vezes você está até lendo as obras de André Luiz às vezes fala, é o mais próximo que eu consigo chegar, né, da explicação disso aqui, porque a gente não tem palavra. Gente, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que você quisesse explicar um celular, entendeu? Lá no início do século XX. Que palavra que você usar para que as pessoas entendessem? Imagina, né? Você quer falar de uma coisa que a pessoa não sabe o que é, que a pessoa não tem conhecimento, nunca viu. Então é confuso, porque o que o espírito deseja
transmitir a ideia. E ele tem que ficar ainda lutando com a nossa imperfeição de linguagem, com a nossa precariedade linguística, para expressar o que ele quer, né? Então essas coisas são muito, assim, muito relevantes, né? Então isso aqui é o que eles próprios declaram, né? Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que eles se servem com frequência para tornarem óbvio esse conveniente, né? E o mesmo se daria conosco, gente, se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que usamos, né? Então eles se comunicam pelo pensamento, mas eles não podem se comunicar conosco assim, pensamento a pensamento, né? Precisa de transcrever o que eles estão nos dizendo, né? Precisa ser registrado de alguma forma. E aí, imagina você registrar ideias elevadas, falar para alguém que não tem aquela capacidade de entendimento, que não sabe nem o que você está falando direito. É bem complexo, né? É bem complexo. É um embaraço. Isso é um embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência. Olha só, o espírito está lá, querendo transmitir a ideia. E aí você não tem palavra que ele possa usar para exprimir a ideia dele, já é um problema. E ainda você ainda é lento, né? Então ele diz assim, olha, é um embaraço que experimenta o homem de gênio, o homem muito inteligente, para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, que no caso a pena, né? Mas da caneta, né? Que você usa o lápis que você está usando, da sua pena sempre muito atrasada no que é no acompanhar o pensamento. Gente, vocês repararam como, quando está psicografando, como é muito rápido? Sim. Porque as ideias atropelam a mente do médium. São muitas coisas que o espírito está dizendo ao mesmo tempo. Quem observava Chico, por exemplo, psicografando, é uma rapidez incrível. Que tinha que ter uma pessoa ao lado dele para trocar a folha, senão tinha que acabar escrevendo na mesa. Tamanha rapidez, porque as ideias vêm com muita rapidez. As ideias vão fluindo muito rapidamente. E aí você precisa da agilidade do médium para escrever, né? E dali da capacidade de escrever. E aí o espírito vai estar lá preocupado se é com S ou se é com Z, gente. Entendeu? E ele fala isso com muita propriedade aqui. Compreende-se, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade, né, da ortografia. É muito pueril, é muito sem importância para eles essa questão. Mormente, quando se trata de ensino profundo e grave. Eles estão ensinando alguma coisa muito profunda, muito séria. Não importa para eles se vai escrever com S ou com Z, né? Ele vai falar casa, ele não quer saber se é com S ou com Z, ele quer que você entenda o conceito de casa, né? Isso é o que importa. Já não é maravilhoso, aí que tem uma coisa muito interessante para nós prestarmos atenção. Gente, já não é maravilhoso que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Isso aqui é demais, né? Isso aqui é demais. Porque os espíritos, né, eles se comunicam em todas as línguas, né? Em todas as línguas. E isso é incrível, né? E entendem também, né, como se diz isso aqui, né? Eles falam, né? Kardec recebe comunicações, né? Recebia de núcleos de estudos espíritas em diversos países, né? E as comunicações eram todas iguais, né? Então é muito interessante isso, quando ele diz, já não é maravilhoso que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que eles desconheçam a correção convencional da linguagem. Não quer dizer que os espíritos não conheçam a forma correta da ortografia. Observam-na quando necessário. Quando necessário, eles se preocupam com isso.
quando é necessário, se procura. E aí dá um exemplo aqui muito interessante. Assim é, por exemplo, que a poesia que por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Né? E aí nós vamos pegar qual foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier, Parnaso de Alentume. Chico Xavier, uma pessoa extremamente humilde, que nem ao menos terminou o ensino fundamental. Psicografou um livro com inúmeros poemas de diversos poetas desencarnados brasileiros e portugueses, com absoluta correção gramatical e estilo. Não é? Então, quando é necessário, os espíritos se preocupam. Nesse caso específico, em que a ideia era transmitir os poemas e fazer-se reconhecer, né, pelos estilos de cada poema, para provar, não é, a imortalidade dos espíritos, não é? Porque você ia ali, Antero de Quental, não é? Casimiro Cunha, Casimiro de Abreu, não é? Olavo Bilac, vários poetas, né? Você ia ler e pelo estilo você ia reconhecê-los. Então é óbvio que naquele caso não caberia um descuido com a gramática, com a linguagem, né? Então é isso que Kardec nos coloca, gente. Muito interessante, eu acho ótimo como Kardec coloca os pontos, ele vai explicando tudo para pôr por terra todos aqueles que ficam levantando, né, oposições à doutrina espírita e ao que os espíritos nos trazem. Kardec, com aquela inteligência, com aquela paciência, né, com aquele didatismo todo, vai explicando passo a passo as coisas e tirando efetivamente todas as dúvidas, né? Não deixa pedra sobre pedra. Kardec é muito bom, né? Gente, com isso chegamos ao nosso final, né, Elisete? Temos 4 minutos ainda. Hoje. A gente sempre tem que lembrar a importância dessa base, né? Desse jeito dele de traçar ponto a ponto, né? Combater, explicando, né? Isso é a base da doutrina, né? Então ele tinha mesmo, né? E pedagogo como ele era, né? Tinha toda essa capacidade, né? De fazer essa análise assim. Exatamente, maravilhoso, né? Estudar Kardec, pegar o livro dos Espíritos, estudar, é uma coisa maravilhosa. Aliás, toda a codificação, né? É muito lindo. A Angela está nos falando aqui. Gratidão, queridos amigos, ótimos esclarecimentos. Que bom, querida. Olha só, gente, vamos aproveitar que nós temos ainda 3 minutinhos. Vou passar para vocês rapidamente a nossa programação de hoje aqui pela nossa web rádio Cristo Consolador, ok? Rapidamente vou mostrar para vocês. Nós hoje teremos, né, após o nosso programa, teremos agora, às 18 horas, o nosso programa Refletindo com Jesus. Esse programa diário, sempre às 18 horas, cada dia com um apresentador diferente da nossa web rádio. Hoje, quem irá apresentar o Refletindo com Jesus é a nossa colega Vera Costa. E a Vera irá falar do tema Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje, às 18 horas, daqui a pouquinho, no Refletindo com Jesus. Depois nós teremos, às 18h30, o programa Irradiações e Preces na Rádio. Esse programa que é apresentado pelo nosso irmão Edson Godinho. Edson Godinho, lá do CERJ, que Elisete talvez conheça o Edson Godinho, lá do CERJ, né? E o Edson faz um trabalho muito grande com relação à divulgação do culto do Evangelho no lar. Sim. Tem um trabalho muito grande nesse sentido para estimular as pessoas a fazerem o culto do Evangelho no lar. O Edson tem um programa na segunda-feira, que ele fala que é o culto do Evangelho na rádio, né? E essas sextas-feiras são irradiações e preces na rádio. Então, são irradiações para encarnados e preces para desencarnados. As pessoas que estiverem acompanhando o programa podem solicitar irradiações e preces e tudo mais que o Edson fará durante o programa. E depois nós teremos, às 19 horas, a nossa querida Zezé Franco, com o programa Casos e Contos Espirituais. Hoje, ela vai nos falar sobre uma experiência vivida
vida por Divaldo Franco, que está narrada no livro Elucidações Evangélicas, né, do Divaldo e do Raul Teixeira. Então, hoje, às 19 horas, Zezé Franco, aqui na Web Rádio Cristo Consolador, com o programa Casos e Contos Espirituais. Ok? Bom, minhas queridas, vamos agora chegando ao finalzinho. Márcia Vasconcelos falando aqui. Gratidão, Silvia Elisete, pelo estudo de hoje. Foi esclarecedor. Que bom, querida. Nós ficamos felizes, né? Bem, pessoal, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Peguem o livro dos Espíritos, deem uma lidinha, deem uma passadinha nesses temas que nós já estudamos aqui da introdução e vejam quanto conteúdo fantástico. Aqueles que não quiserem ler sozinhos, que não acompanharam, né? Que não acompanharam o nosso programa as outras semanas, podem entrar no nosso canal do YouTube e lá na playlist, né? Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar todos os programas desde o iniciozinho, desde lá o princípio da introdução, para aqueles que não viram, né, os outros poderão acompanhar. Fica tudo gravado na nossa web rádio, nada se perde, né, Elisete? Está tudo sempre Sim, à disposição a qualquer momento. Ok? Então, queridos, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Boa noite, Elisete, querida. Boa noite. Até a próxima semana.